luz que tens em ti. Eu quero encontrar Em mim se acenderá, que brilhe sempre em mim, e assim recordar na estrela que brilhar. Antes de começar, Dom Antônio, o meu agradecimento pelo fato do senhor ter aceitado estar comigo nessa live. Como caicoense, o senhor sendo bispo de Caicó, seria muito bom que a gente, por esse breve momento, partilhasse um pouco da palavra de Deus e do caminho de espiritualidade para o povo de Deus nesse momento. Então, a minha gratidão pelo senhor ter aceito esse convite. E todo mundo já sabe quem é o senhor, mas eu queria que o senhor se apresentasse. O senhor não é de Caicó, né? Vem de outra terra. Falasse um pouquinho rapidamente do senhor. Tem muita gente que não conhece, que está nos acompanhando. E aí depois a gente segue para as perguntas. Tá, eu vou me apresentar e depois você poderia também apresentar o grupo para o qual nós vamos conversar, ou com o qual nós vamos conversar, né? Que para mim é importante também. Então eu me chamo Dom Antônio Carlos, sou bispo de Caicó, sou religioso, pertenço a uma congregação religiosa, Missionários do Sagrado Coração, e estou como bispo de Caicó há 6 anos. No próximo domingo, eu farei 6 anos do início do meu ministério aqui em Caicó. E para mim é uma alegria, não foi difícil para mim me adaptar ao sertão do Seridó, porque eu sou filho de nordestinos. Meus pais eram de Penedo, Alagoas, casaram, foram morar no Rio. Eu fui criado no Rio, mas eu sempre brinco que os nordestinos são como os judeus da diáspora. Os judeus da diáspora eram os judeus que viviam fora da Palestina, né? Eles saíam da Palestina, mas a Palestina não saía dos judeus. A mesma coisa acontece com os nordestinos. Eles saem do Nordeste, mas o Nordeste não sai. Então eu fui criado no Rio, como se vivesse dentro de um consulado nordestino. Então eu creio que isso me facilitou quando eu vim morar aqui em Caicó. Ótimo. Dom Antônio, essas pessoas que estão nos acompanhando e que com certeza entrarão, né, pelo meu Instagram especificamente, são pessoas que eu tenho a graça de acompanhá-las, né, a partir do exercício do meu sacerdócio. Tem gente aqui, tanto das comunidades onde eu celebro, como também tem gente lá do Colégio Nossa Senhora das Neves, que é onde eu também sou capelão. Então, é um povo que tem, assim, uma caminhada, né, especificamente na igreja, mas também tem outras pessoas que acompanham o material que eu posto e tudo, e o público é mais ou menos isso. A maior parte são casais ou jovens que estão nos acompanhando. Tem umas aqui que estão acompanhando, que são seridoenses, que moram aqui em Natal e que são fãs suas. Obrigado. E todos os dias compartilham a homilia que o senhor posta. Elas se alimentam de Deus através das suas pregações e elas estão aqui também nos acompanhando. Então é um pouco disso. Ótimo. Dom Antônio, é o seguinte, eu fiz uma enquete lá no Instagram, justamente para esse público, perguntando a eles, né, já que eu teria esse diálogo com o Senhor, o que é que eles gostariam que a gente falasse, uma vez que o momento serviria para alimentar o povo, né, através de uma partilha. E tiveram algumas perguntas, não tem como falar de tudo, porque é muita coisa, mas eu vou soltar algumas, e aí o Senhor, como bispo, como religioso, pode trazer uma reflexão que sirva, né, para uma lente espiritual para eles. A primeira foi enviada por uma psicóloga que atua aí no Seridó. E é uma pergunta, assim, que para nós que somos padres, a gente também tem ouvido muito o povo de Deus falar sobre isso. Mas ela disse o seguinte: como que a igreja pode estar mais próximo dos fiéis nesse tempo, sem que o meio virtual seja a única maneira? Muitos estão sofrendo mentalmente e até sem assistência espiritual. Os profissionais da saúde, né, nas diversas áreas, não só médicos, enfermeiros, técnicos, mas também os psicólogos, estão na linha de frente dessa pandemia
se dispondo a salvar vidas. Então, como a igreja poderia também estar nessa linha de frente, entendendo que cuidar da vida espiritual é uma questão de saúde também. E aqui, completando o que ela falou, eu acredito que o senhor deve ouvir muito isso, a necessidade que as pessoas sentem de, nesse momento, comungar, né, de presencialmente estar, né, na presença de Jesus Eucarístico. Então, qual seria a sua resposta para esse questionamento, né, da psicóloga, mas também trazendo aí alento para olhar com outros olhos para esse momento que não é possível, né, esse contato. Isso. Então, é uma pergunta grande que contém, acho que tem que ser dada várias respostas, né? Então, vamos por etapa. Você diz assim, como, sem que o meio virtual seja a única maneira, né? Então, queria que o bispo falasse um pouco como podia estar mais próximo dos fiéis nesse tempo, sem que o meio virtual seja a única maneira. Muitos estão sofrendo. Eu digo, primeiramente, o seguinte, a igreja ela está presente, se a gente entende a igreja como todos nós, né? Eu falo aqui a partir da igreja do Seridó. Por exemplo, quando a Caritas está na assistência aos pobres, né? Nossa Caritas aqui em Caicó e os diversas pastorais sociais nas outras paróquias, na assistência aos pobres, por exemplo, a população de rua, as pessoas carentes, nesse momento que precisou cadastrar as pessoas para esse projeto do governo agora, a Caritas ajudou, porque muitas pessoas não tinham nem o celular, era lanterninha, não servia, né? Hoje mesmo, Zé Carlos, com mais alguém da Caritas, foi na zona rural levar máscaras. Então, é igreja, né? Eu digo, por exemplo, a Caritas aqui tem feito um projeto de psicólogos que estão atendendo por telefone, né, a pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. É a igreja que está sendo feito. O CVV, que não é uma entidade da igreja, mas que a igreja ajudou a fundar aqui no Seridó, Centro de Valorização da Vida, tem atendido muita gente, e muitas pessoas que estão no CVV participam da igreja, também são igreja. Então, quando a gente entende igreja, nós estamos entendendo todos nós, nos diversos ministérios, os ministros ordenados, nos diversos ministérios, os ministros ordenados, consagrados, os leigos, né? Depois, eu digo, parece que a pergunta era a respeito de nós, ministros consagrados. Eu digo, primeiro, nas celebrações presenciais, elas ficam difíceis, por quê? Porque celebração, minha gente, ela envolve um número maior de pessoas. E a gente sabe hoje que, enquanto não se tem um controle sobre esse vírus, a melhor forma é o isolamento social, que vai passar, então, pelo distanciamento, pelas regras de higiene, pelo uso de máscara. Então, se a gente fizer celebração aberta, nós vamos favorecer um contágio. Você vê, inclusive no nosso Estado, né, todas as regras que o Estado fez para isso, o Estado tem mostrado, claro, por exemplo, não foi autorizado nenhum momento que tivesse multidão. Imagine aqui no Seridó, que o povo é muito católico. Pelo IBGE, o IBGE diz que mais de 90% da população se diz católica aqui. Imagine um povo que tem uma história católica, não quer dizer que seja católico praticante, mas no momento desse vulnerável. Claro que as pessoas acorrem à igreja. E acorrem à igreja e ficariam vulneráveis. Então, nessa hora, o isolamento social, primeiro, a gente tem que entender, né, gente, que é uma medida transitória. É para um momento que nós estamos vivendo. É como, por exemplo, um filho da gente, um pai e uma mãe que tem um filho doente, e o filho diz, eu quero ir lá para a rua, eu quero jogar bola. Diz, não, hoje você tem que ficar em casa. Quando você ficar bom, você vai para a rua. Mas hoje você não pode ir para lá não, porque senão você vai ter febre, e aí por diante. É o que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, esse isolamento social é uma tomada de consciência de proteção. Mas, por exemplo, nós padres, o quanto nós temos nos desdobrados com as celebrações, com as palavras de esperança, mas também o quanto temos atendido as pessoas por meio de WhatsApp, de telefone. Eu não sei como é que os psicólogos estão fazendo aqui presencialmente, mas eu digo, no Rio de Janeiro, eu tenho amigas minhas que fazem terapia,
elas estão fazendo terapia online também, porque o caso do Rio de Janeiro está muito alto, né? Então, imagina você, um psicólogo, numa mesma sala com a pessoa, mesmo que seja, se um dos dois tiver contágio trancado numa sala, é um risco muito grande. Mas qualquer pessoa que procurar um padre que tem necessidade, seja por telefone, seja por WhatsApp, nós temos dados assistência. Por exemplo, essas mensagens que eu tenho escrito, é uma forma de poder falar para muita gente e tocar o coração. Mensagens breves, de 3, 4 minutos. São formas que nós estamos encontrando. Eu sei que o ideal, minha gente, é o presencial. Mas nesse momento é risco. Nessa hora, a gente precisa usar o bom senso. A gente sabe do risco de contágio. E nós estamos vivendo uma curva, estamos subindo na curva. E a gente precisa diminuir essa curva. Por quê? Se várias pessoas adoecerem de uma forma grave, ao mesmo tempo, o sistema de saúde não dá conta. Imagine aqui o Seridó, que nós temos um sistema muito frágil, que em momentos normais já não dá conta. Imagine agora, geraria um colapso. Então, é uma expressão de amor. Não pense que é fácil para nós estarmos celebrando numa igreja vazia olhando para uma câmera. E ao mesmo tempo a gente tem que olhar para a câmera e imaginar que atrás daquela câmera tem centenas de pessoas que nós estamos falando com essas pessoas. Ontem mesmo saiu uma reportagem na revista Veja, o desgaste humano que tem sido essas reuniões online, essas lives. Por quê? É um desgaste que está sendo feito. Mas estamos fazendo tudo isso, minha gente, para proteger as pessoas, por amor. E a gente tem consciência que isso é um momento transitório. E se a gente fizer isso, fizermos o dever de casa direitinho, o tempo vai ser menor. É como a criança. Se a criança cumpre as orientações médicas, ela vai ficar curada mais cedo e vai poder voltar para jogar bola. Né? Agora, pelo que eu saiba, nenhum padre está se recusando a atender alguém por telefonema, né, por WhatsApp. Mas o que a gente precisa, e claro, num caso mais extremo, se for necessário, presencial. Até porque também nós, ao mesmo tempo que podemos colocar a nossa vida em risco, mas a gente pode colocar a vida em risco das pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho diabetes e eu tenho um problema respiratório. Então sou muito vulnerável, mas tenho saído todos os dias para celebrar de manhã no mosteiro, de segunda a sábado, celebro aos domingos no Santuário do Rosário, vou na rádio fazer uma gravação e vou com a consciência igual um médico que sai de casa sabendo que está colocando a sua vida em risco, mas está indo para salvar vidas. Eu faço isso porque eu entendo que ao celebrar eu posso estar comunicando uma palavra de verdade, uma palavra de esperança. Agora, nessa hora, o corpo a corpo é bastante delicado. Porque o grau de pessoas que um padre atinge é muito maior do que um grau de um raio que um psicólogo atinge. Quantos pacientes um psicólogo tem? E quantos fiéis um padre acompanha na paróquia? Então tem que considerar esses elementos. Isso. E também, Dom Antônio, já emendando nessa pergunta, alguém perguntava assim, como fica ou como um fiel poderia transcender a ausência dos sacramentos, né? Porque nós já estamos há 2 meses sem a possibilidade de nenhum sacramento, né? Confissão, Eucaristia, presencial, né? Unção dos enfermos. E tem muitos que já têm uma vida de comunidade, que participam da missa cotidianamente, que se confessam mensalmente, tudo, até para nós padres, né, que a gente precisa se confessar, né, todos os meses, ou até às vezes antes, a gente também está, né, sem poder fazer isso. Como que eles poderiam transcender essa realidade material, substancial do sacramento, para viver uma dimensão espiritual, já que esses sacramentos não estão sendo oferecidos de forma presencial? Olha, a gente precisa entender que é um momento provisório.
Se a vida inteira fosse assim, eu acho que a gente teria que dizer, não dá para suportar. Mas é uma fase. Agora, imagine, por exemplo, países que estão em guerra, que não podem regularmente estar celebrando quando está tendo bombardeio. Imagine, por exemplo, a Amazônia. O Sírio da Amazônia abordou isso. A quantidade de comunidades, minha gente, que a assistência de um padre é muito esporádica, às vezes uma vez por ano. Imagina, nós estamos lamentando 2 meses. Imagina, nós temos comunidades na Amazônia que às vezes tem missa uma vez por ano. Então, nessa hora, é uma hora da gente começar a imaginar também a solidariedade com essas pessoas que também não podem comer, não podem regularmente. Nós estamos vivendo isso numa situação provisória, como medida de segurança. Né? Depois, você imagine a quantidade de pessoas que vão às nossas igrejas e que, por estarem numa situação irregular, não podem comungar. E a gente tranquilamente diz para essas pessoas, comungue espiritualmente. A gente agora está comungando espiritualmente 2 meses e está num desespero. E a gente manda essas pessoas comungarem a vida inteira, gente. Será que Deus também não está querendo que a gente seja sensível a essas realidades? A nós que às vezes temos possibilidade de comunhão diária. Então eu acho que a gente tem que começar a repensar. Quando o Sírio da Amazônia propôs outras formas de solução, teve gente que achou que seria o fim da igreja se fizesse uma mudança. Nós agora estamos com 2 meses e estamos achando. Calma, minha gente. É uma questão transitória. Talvez uma das coisas mais difíceis, minha gente, é que a gente, na nossa vida, a gente tem a tendência a ter o controle e querer, vai ser assim e tudo vai acontecer assim. E nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Essa pandemia não era do jeito que a gente queria, mas é do jeito que está aí. E é desse jeito que a gente precisa enfrentá-la e viver como uma experiência de sabedoria. Depois, Padre Jarbas, uma coisa, sempre quando me perguntam dessa questão das celebrações, eu gosto de citar o número 27 da introdução ao Missal Romano sobre a missa. O número 27 da introdução ao Missal Romano, ele fala que Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia de 4 formas. Então, na celebração, Jesus está realmente de 4 formas. Primeiramente, na comunidade que está reunida em seu nome. É Jesus que está ali. Onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então, portanto, quando eu estou reunido em casa, em nome de Jesus, ele está ali presente. O grande problema é que, às vezes, a gente tem dificuldade de ver Jesus na pessoa que mora conosco, que a gente tem conflito. É bom ver no padre, sobretudo naquele padre que está lá na mídia, que aparece bonitinho, arrumadinho. Claro que o padre da nossa comunidade, porque está mais perto, nem sempre é bonitinho, é arrumadinho, nós temos os atritos também, né? Porque a galinha melhor, minha gente, é sempre a galinha do quintal do outro. A galinha do nosso quintal. É a galinha do nosso quintal que come milho e que também suja o quintal, né? Então, primeira coisa, Jesus está presente onde 2 ou mais estiverem reunidos, diz a introdução. Então, na assembleia reunida, mas também, minha gente, naquela família que está ali reunida, participando da missa. Segundo, ela está presente no ministro ordenado. E o padre, e aqui o ministro ordenado, que está lá na missa, também está presente de uma forma virtual na nossa casa, de uma forma excepcional. Nesse momento, nós estamos acompanhando. Quantas pessoas, por exemplo, minha gente, que são idosas, doentes, que participam das missas pela TV, porque não podem ir à igreja? E depois o ministro da Eucaristia vai levar a comunhão. Nós estamos vivendo isso de uma forma temporária. Terceiro elemento, Jesus está presente na palavra, que é proclamada e que é acolhida por fé. A palavra está sendo dita, minha gente, a gente está acolhendo com fé, a gente pode partilhar. A CNBB fez roteiros das celebrações para que o nosso povo pudesse celebrar em família. E a quarta forma é de uma forma especialíssima nas espécies consagradas de pão e vinho. Então, nesse momento de pandemia, das 4 formas que Jesus está realmente presente na Eucaristia, nós só estamos privados de uma, minha gente. Nós estamos recebendo Jesus em 3.
E isso, gente, quem diz é a introdução ao missal romano. Agora, se isso fosse para toda a vida, se depois que acabar a pandemia as pessoas disserem, eu não vou mais à igreja, eu gostei, fiquei em casa, aí a gente pode reclamar. Mas é apenas por amor, minha gente. Um pai e uma mãe, eles não se privam por amor. Quantas coisas que um pai e uma mãe que amam o seu filho deixam de fazer pelo bem do filho? Nós estamos deixando de fazer isso, gente, pelo bem dos irmãos. Não é só a nossa vida que nós estamos preservando. Nós estamos preservando a vida de todos. Porque eu posso ter o vírus pode não ter causado nada em mim, mas eu posso transmitir esse vírus a outra pessoa. A gente não sabe. Então entendam, a gente tem que entender, é uma questão transitória e é uma questão que a gente faz por amor, para salvar vidas. A campanha da fraternidade que celebramos esse ano não dizia, a vida é dom e compromisso? Olha, gente, a vida é um presente de Deus, nós temos que cuidar, zelar da vida. Esse é o nosso compromisso. Quando passar isso, gente, vai voltar tudo normal, se Deus quiser. Agora, com certeza, se alguém está vivendo uma experiência muito grave, por exemplo, alguém está com pecado mortal, nenhum padre vai se negar a atender. Agora, o que a gente não pode é regularmente estar atendendo as confissões como se atendia antes, colocando em risco a vida do fiel, porque eu posso estar com vírus, colocando a minha vida em risco, eu me contagiando e transmitindo para outra pessoa. Não é verdade? E não tem como fazer. E você vê que a igreja não autoriza a confissão que não seja presencial. Então, por isso que, nesse momento, as confissões... Agora, claro que alguém com pecado grave, em risco grave de vida, claro. É uma atitude de amor por amor. Né? Isso. Porque, assim, quantas pessoas nos procuram dizendo assim, eu preciso receber a Eucaristia porque eu amo Jesus, né? Ou eu preciso me confessar porque eu amo esse Deus. Mas é justamente em nome desse amor que eu entendo que resguardar a vida, no caso, seria uma opção nesse momento circunstancial. E talvez perguntar, será se Deus não está querendo que você o perceba em outras formas que Ele está presente? Eu não estou tirando o valor da presença real de Jesus na Eucaristia. Mas não é somente na reserva, no pão e no vinho consagrados, que Jesus está presente. No pobre, por exemplo, minha gente. Naquele que está sofrendo. Será que nós estamos com o mesmo afã de ir à missa para receber a Eucaristia, também de ir ao encontro do outro que está sofrendo? Imagine, minha gente, quantas pessoas estão doentes, quantas famílias sofrendo as perdas, quantas pessoas sozinhas, com medo, vivendo pânico. São todas presenças reais de Jesus. É uma coisa transitória, minha gente. Um amigo meu, uma vez um médico, um amigo meu lá do sul de Minas, ele disse que a melhor coisa da nossa vida é a gente aceitar a situação. Eu acho que a gente precisa aceitar essa realidade que está aí. Há um axioma clássico da teologia, de São Gregório de Nissa, ou Nazianzeno, um dos dois, que ele diz, só foi redimido pelo verbo aquilo que foi assumido. Ou seja, a gente só se liberta daquilo que a gente assume. Por exemplo, um dependente químico, ele só começa o processo de libertação quando ele assume e diz, eu sou dependente químico, e eu sozinho não dou conta, preciso de ajuda. Quando ele diz isso, não com a boca, mas com o coração, metade do tratamento já passou. Quando nós dermos conta de dizer, olha, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, nós precisamos atravessar isso, nós podemos superar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz o seguinte, Deus não vai fazer por nós o que cabe a cada um de nós fazermos. O isolamento, só nós podemos fazer. O cuidado de higiene, só nós podemos fazer. Agora, a graça de Deus, com certeza, vai fazendo muito mais outras coisas. Não adianta dizer, eu tenho fé em Deus que isso tudo vai passar. E eu vou para a rua e não me protejo, minha gente. Não é assim. Deus faz a sua parte
mas ele chama o homem a ser coparticipante. E agora, nós estamos sendo ser coparticipante de Deus dessa forma. Dolorosa é. Agora, gente, se a gente ficar dizendo o tempo inteiro, se lamentando, dizer, Deus, o que é que você está querendo com esse momento de privação? Será que também não é uma forma, minha gente, para a gente também reconhecer quantas vezes a gente comungou sem valorizar? Talvez agora isso vai nos dar uma fome maior de Eucaristia. A gente aprender a saborear melhor a Eucaristia para viver melhor as lições da Eucaristia. E eu lembro do diálogo de Jesus com a samaritana, né? Quando ele dizia, mulher, chegou o tempo que nem é em Jerusalém, nem no monte, em que ireis adorar a Deus, né? Mas ireis, de fato, adorar a Deus em espírito e verdade. Eu acho que chegou o tempo que para nós, né, não é mais na igreja, né, nem a igreja, mas é justamente a experiência de adorar a Deus dentro de nós, ou na experiência de família, nestes outros elementos que o senhor falou. E é interessante, do Antônio, que isso tem provocado uma conversão, né, na igreja que somos nós, né? Uma mudança de mentalidade para o que é essencial. Com certeza. Como pastor, o que é que o senhor diria para o povo de Deus? Como viver esse processo de conversão, essa mudança de mentalidade, nesse tempo, sabendo que não é para ninguém assumir uma igreja virtual, né? Mas é para assumir uma igreja mais madura. Como que viver? Até porque uma das pessoas perguntavam assim, como que nós podemos viver a experiência de fé comunitária em um momento em que a comunidade, igreja, está reunida apenas na nossa casa? Então, como viver esse processo de conversão a partir desses elementos que o senhor colocou, sabendo que logo depois nós estaremos reunidos novamente e aí poderemos, na verdade, ter um comportamento mais maduro quanto à nossa fé. Olha, Padre Jarbas, apenas em nossa casa não é pouca coisa, não. É muita coisa. Porque não se esqueçam, é muita coisa. É porque muitas vezes a gente entende a igreja só quando estamos reunidos no templo. Mas não se esqueçam que a origem da igreja foi nas casas. As diretrizes da CNBB fala da igreja como uma casa. Que a igreja é preciso que cada família cristã se entenda como uma igreja doméstica para que a igreja possa viver como a família dos filhos de Deus. E não é fácil, minha gente. Ser igreja lá fora é muito mais fácil do que ser igreja aqui dentro. Talvez seja um momento que Deus está nos propiciando. Não estou dizendo que a pandemia foi Deus que mandou, mas estou dizendo, Deus sabe tirar proveito das situações. Talvez Deus esteja nos ensinando a ver coisas que nós não estávamos fazendo. Vamos ser sinceros, quantas vezes a gente rezava em família? Que agora nós estamos tendo a oportunidade de rezar. Mês de maio, quantas famílias de fato rezavam em casa? As pessoas iam rezar na igreja, um ou outro. Agora, porque estão sob o mesmo teto, quantas pessoas que viviam atritos e fugiam? Fugiam no trabalho, fugiam no lazer, fugiam até na igreja. Mas agora o isolamento nos traz de volta para casa. Faz a gente redescobrir a coisa. Vai ter que descobrir o que é o essencial, né? Está sendo para todos nós um momento de aprendizado. Por quê, minha gente? É próprio de Deus, Deus que é Deus verdadeiro, ninguém tem domínio sobre ele. É próprio de Deus o inusitado. E nós temos dificuldade com o inusitado, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que ela se separou do marido. E um dia ela veio dizer para mim, ela disse, olha, eu me separei do meu marido porque meu marido não é a pessoa que eu sonhei. Como eu tenho muita intimidade com ela, eu brinquei com ela, eu falei assim, bem feito, quem mandou você casar dormindo? Se deve casar acordado. Porque eu fiz um jogo com a palavra dela. Porque ela falou, o marido que eu sonhei. E que muitas vezes a gente programa, faz um sonho, e tudo vai ser assim, 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 assado. Quando vem uma coisa que foge do nosso controle, parece que o nosso castelo desmonta. Né? Sonha o marido ideal, a esposa ideal, o trabalho ideal, a igreja ideal, o padre ideal, o Deus ideal.
Porque é o Deus conforme o meu ideal. E Deus nos vem no contrapé. Deus nos vem no contrapé. Ele vem no inusitado. Porque às vezes a gente tem as formulações corretas sobre Deus. Mas a compreensão nem sempre é correta. Deixa eu dar um exemplo. Aquela cena de Mateus 16. Quando Jesus pergunta aos discípulos, o que é que estão dizendo de mim por aí? E um diz, um estão dizendo que você é João Batista que voltou, que ressuscitou, é Elias que voltou, é um outro profeta. E Jesus pergunta, e para você quem eu sou? E Pedro faz uma belíssima profissão de fé. Se fosse uma prova de teologia, Pedro tinha tirado 10. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus chega a fazer um elogio a Pedro. Muito bem, Pedro. Isso você não tirou da cabeça. Foi o Espírito Santo que te revelou e você entendeu. Ótimo. Logo depois, Jesus começa a anunciar que vai para Jerusalém. Olha, Pedro não era bobo. Ele sabia que ir para Jerusalém era ir para o conflito. Lá estava o poder político, o poder econômico, né? Se Jesus já tinha resistência cá, lá em Jerusalém ia ser maior. O que é que Pedro disse para Jesus? Não, Senhor, não vá para Jerusalém. E Jesus disse uma palavra muito dura. Venha para trás de mim, Satanás. A tradução portuguesa não está bem feita. A tradução nossa diz, afasta-te de mim, Satanás. Não, Jesus não afasta Pedro. Mas ele diz, venha para trás de mim, Satanás. Primeiro, Satanás é aquele que gera obstáculo. Etimologicamente é isso, aquele que faz o outro cair. Na verdade, Pedro está querendo tirar Jesus do caminho. Por isso que ele disse, venha para trás de mim, eu sou o mestre, você é o discípulo. A nossa tentação, muitas vezes, minha gente, é a gente querer programar as coisas de Deus. Enquanto que o desafio do cristão é ser dócil ao Espírito. Quando a gente é dócil ao Espírito, minha gente, o Espírito leva a gente para onde a gente menos imagina. Talvez esse momento da pandemia, a maior dificuldade nossa é porque nós perdemos o controle. Perdemos o controle do trabalho certinho, perdemos o controle dos horários certinhos da igreja, das coisas certinhas. E aí nessa hora, minha gente, a gente precisa se render e dizer, estou aqui. Como disse o profeta Jeremias, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu me rendo. Seja feita a tua vontade. Conduz do jeito que é melhor. Parece que a grande dificuldade nossa é que a gente só acha que Deus está conduzindo quando Deus faz do nosso jeito. E é o contrário, minha gente. Somos nós que temos que fazer do jeito de Deus. Senão a gente corre o risco de se colocar no lugar de Jesus, como Pedro se colocou. E às vezes querer desviar o caminho de Deus. Quando somos nós que precisamos seguir o caminho. E o caminho é Jesus. Então esse momento de pandemia traz essa crise nossa, que é a perda do controle. Que é difícil para todos nós. Não estou dizendo que é fácil para ninguém, não. E quando a gente imagina essa conversão diante de tudo isso, principalmente a conversão da imagem que eu carrego de Deus, aí a gente recorda alguns questionamentos que são feitos nesse período, né? Onde está Deus neste momento? Porque justamente a gente imaginava um Deus que agora foge desses parâmetros, por isso ele se escondeu, né? Entre aspas. Mas diante destas crises ou destas perguntas das pessoas, o que nós poderíamos oferecer como luz para que elas não vivessem, né, apenas uma escuridão, porque assim, todo o processo de conversão naturalmente nos desconstrói e aí nos retira, né, diante dos fundamentos que tínhamos. Então, qual seria, na verdade, a posição pela questão da fé para que o cristão tomasse nesse momento que tudo está sendo desconstruído, a nossa fé está sendo amadurecida e, consequentemente, novos horizontes irão se abrir, né? O horizonte da fé, a verdadeira imagem de Deus, de uma experiência de igreja mais fundamentada, etc.
Primeiramente, eu daria um dever de casa para alguém que está com essa questão. Leia aquela homilia que o Papa Francisco fez naquela última sexta-feira de março. Aquela celebração que foi com a praça toda vazia. 27 de março. Uma homilia belíssima que ele fez sobre a tempestade. E depois houve aquele momento da adoração ao Santíssimo e a bênção Urbi et Orbi. E leiam a homilia do Frei Raniero Catalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, na Sexta-feira Santa. Aquelas duas pregações são de uma densidade espiritual muito grande, minha gente. O problema nosso é que a gente está acostumado assim, a gente fica com coisa muito rasa, a gente quer coisa muito curtinha, né? E espiritualidade, gente, a gente tem que beber, tem que comer. São dois ali, essas duas pregações, elas vêm com elementos muito profundos da espiritualidade, numa linguagem muito fácil, porque é próprio do nosso Papa falar numa linguagem muito fácil, e o Frei Raniero também prega assim. Inclusive o Frei Raniero, na Sexta-feira Santa, diante daquela questão toda, né, ele vai mostrando todo o absurdo da Sexta-feira Santa, e o absurdo de um momento desse que a gente pergunta, onde é que Deus está? Né? E o Frei Raniero diz, olha, em um determinado momento da pregação, ele cita Santo Agostinho, ele diz, Deus é suficientemente forte e bom para não permitir que o mal desvie os seus planos. Só Deus é capaz de tirar o bem do mal. Então a gente pode não estar entendendo tudo isso. Até porque tem muita coisa, minha gente, que a gente só entende depois que passa. Tem muita coisa, um confrade meu, o Padre Messias, ele fala, tem muita coisa que a gente só entende na volta. Tipo os discípulos de Emaús. Só depois que eles reconhecem Jesus no pão partido, que eles começam a voltar e dizem, não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Quando a gente está mergulhado numa experiência, é muito difícil. Quando a gente está mergulhado na história, é muito difícil ver a história quando a gente está dentro da história. Quando nós estamos mergulhados no nosso problema. Por que um terapeuta é tão importante? Porque quando nós estamos mergulhados, a gente não consegue ver. Uma pessoa de fora que tenha competência para isso, ela pode nos ajudar a ver coisas que a gente não está conseguindo ver. Tanto que um terapeuta também, quando ele está num momento difícil, ele não serve para ele mesmo, não. Ele precisa buscar a ajuda de outro. Como nós também, padres, que somos acompanhantes espirituais, precisamos de outras pessoas que nos acompanhem. Né? Sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, com certeza, minha gente, a gente precisa enxergar, Deus está aí presente. O Evangelho, domingo que vem, Evangelho da festa da Ascensão do Senhor, termina com aquele versículo. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Portanto, minha gente, Ele está conosco nesta pandemia. O texto que o Papa Francisco nos falava, Marcos 4, no dia 27, é a comunidade no barco, no meio da tempestade, e Jesus parece que dorme, e a comunidade diz, para, você não está para nada aí para a gente, não? E ele pergunta, por que não tendes fé? Um momento como esse, gente, mexe com o tema da nossa fé. Porque fé, minha gente, não é ter conceitos na cabeça. Eu posso saber tudo do catecismo da Igreja Católica, todos os cânones do Código de Direito Canônico, todas as rubricas do Missal Romano, todos os versículos da Bíblia, e mais uma porção de outra coisa, e posso não ter fé. Você encontra, às vezes, uma velhinha analfabeta, com a catequese rasa, mas a mulher cheia de fé. Porque fé, minha gente, é entrega. Não estou dizendo que não são importantes a gente conhecer as verdades da nossa fé. Mas eu posso conhecer as verdades da fé e posso não ter fé. Os mestres da lei sabiam onde o Messias ia nascer. Conforme o profeta Miqueias, em Judé, segundo o profeta Miqueias dizia, né, em Belém de Judá. Mas não foram capazes de ir no estábulo. Quem foi capaz de descobrir? Os pastores. E vocês sabem que para ir no estábulo, minha gente, tiveram que pisar no esterco. Quem estava no templo, no cheiro do incenso, não encontrou.
Encontrar o menino quem pisou no esterco, na miséria. Talvez nessa hora, a gente precisa fazer contato com a nossa miséria. Está vindo à tona toda a nossa miséria, nossos medos. Meu medo de morrer, o medo de perder meu ente querido, o medo de saber como é que vai ser o mundo daqui em diante. Mas ao mesmo tempo, minha gente, o terreno da miséria é um terreno fértil para brotar a misericórdia. Então é um momento bonito para a gente fazer. Então eu digo, é bom que você esteja reconhecendo que está sentindo isso, porque isso todos nós podemos sentir. Pelo menos uma vez na vida a gente deveria sentir, porque fala das fraquezas nossas. Duvidem das pessoas que têm muita segurança de fé, minha gente. Isso não é termômetro de santidade, não. Pode ser autossuficiência. Os grandes homens e mulheres de fé viveram momentos de muita aridez. A Teresona, sabe quem é a Teresona? Teresa d'Ávila. Eu intimamente eu a chamo de Teresona para distingui-la da Teresinha, do menino Jesus, né? Mas também por causa da densidade espiritual. Aquela mulher disse, minha gente, que ela rezou 22 anos na sua vida, sem sentir absolutamente nada. A gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, que está levitando. Menos, minha gente. A fé, ela amadurece na provação. Um momento desse duro que nós estamos passando pode ser um momento de maturidade para a fé. E, Dom Antônio, a nossa fé católica, ela passa não somente por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, mas também os santos vêm em nosso auxílio para nos ajudar a chegar até Deus. E nesse mês de maio, né, vivendo uma aproximação à Nossa Senhora, nós podemos chegar mais perto de Deus e aí ver tudo isso acontecendo. Olhando para o testemunho de Maria, o que é que nós poderíamos, né, se inspirar nela para viver tudo isso que o Senhor tem falado, né, como a gente tem falado aqui da conversão, dessa mudança de mentalidade, do amadurecimento aí da igreja. Como se apoiar em Maria nesse momento? Eu digo isso que você falou é muito verdade, por exemplo. Nós professamos a fé em Deus, mas nossa fé é confirmada por outros irmãos que professam a mesma fé. Nós recebemos a fé dos apóstolos. A revelação foi feita aos apóstolos, essa revelação é transmitida pelos apóstolos, nós recebemos, por isso somos uma igreja católica, apostólica, romana, recebemos dos apóstolos e também transmitimos isso para gerações futuras. Por isso, aqueles que nos precederam na fé e que foram capazes de viver uma vida com todas as fragilidades, com todos os pecados, mas uma busca de Deus, são para nós referenciais, que nós chamamos de santos. E são santos, minha gente, não só aqueles que estão no cano, na lista oficial da igreja. Quantos outros santos de porta a porta, como diz o Papa Francisco, que não foram canonizados pela igreja, né? Mas que são santos, que dão testemunho. E dentre os santos, a figura especialíssima de Maria, a perfeita discípula, a primeira discípula. Os santos padres, eles dizem uma coisa muito interessante. Maria, antes de ter gerado no ventre, gerou no coração. Significa o quê? Que ela só foi mãe porque antes ela foi capaz de ser discípula. Se ela não fosse discípula, ela não ouviria o chamado do Senhor. A sua maternidade é consequência do seu discipulado. É a missão que Deus a deu. Então, por isso, a gente precisa aprender com Maria a ser discípulo. E aí eu gostaria de pegar 2 cenas de Maria no Evangelho de João que poderiam exemplificar. As bodas de Caná. Nas bodas de Caná, o que é que Maria diz? Fazei tudo que ele vos disser. E a gente, aquela festa de casamento que é narrada, é um casamento que Jesus e Maria foram, mas eles estão falando de um casamento maior, minha gente. Das núpcias do Cordeiro. No Antigo Testamento, a relação entre Deus e o povo era comparado como um casamento. E Deus era sempre o marido fiel e o povo, muitas vezes, a esposa infiel. Ou que se prostituía,
ou que cometia adultério. Olha o livro de Oséias, por exemplo. Oséias é a experiência de alguém traído pela mulher. E a partir dali, a revelação da misericórdia de Deus. Um livro chamado Profeta da Misericórdia. Pois bem, nas bodas de Caná, minha gente, é agora a perfeita discípula. Maria, naquela cena, ela é muito mais discípula do que mãe. Ela é chamada de mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. É a nova Eva. Mas ela, como perfeita discípula, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. E você sabe, e a gente sabe que o vinho é símbolo de vida, símbolo de alegria. Quando Maria diz: eles não têm mais vinho, significa o quê, minha gente? Eles não têm mais vida. Eles não têm mais alegria. Na linguagem popular acabou o milho, portanto acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. No entanto, ela continua insistindo. E acontece um milagre. Com certeza, minha gente, Maria continua intercedendo por nós nesse momento. Ela sabe que nesse momento da pandemia tem muita gente que o vinho está no finalzinho. A esperança está no finalzinho. A vida está no finalzinho. A alegria. O vinho está virando vinagre. Está azedo. E como tem vinagre nas redes sociais? Quanta azedume. Mas ela está dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. O problema, qual é o tudo de Deus, minha gente? O tudo de Deus é amar. Acreditar no amor. Será que nós sabemos em quem nós acreditamos? E será que nós sabemos que aquele em quem nós acreditamos é amor? E que o amor é mais forte do que a morte? Lá em Cântico dos Cânticos é dito: o amor é forte como a morte. Nós cristãos podemos dizer mais do que Cântico dos Cânticos. Podemos dizer que o amor é mais forte do que a morte. E aí vamos, isso lá em João 2, as bodas de Caná. Vamos para o finalzinho do Evangelho de João, João 19. Ao pé da cruz, quem está lá? De novo, Maria. Maria, mais algumas mulheres e o discípulo amado. Ela está, minha gente, de pé ao pé da cruz. Está sofrendo, mas não está desesperada. Não é porque Maria sabe que 3 dias depois Jesus vai ressuscitar. Não. Mas ela sabe quem acreditou. Nós não estamos isentos do sofrimento. Mas nós sabemos que Deus não nos abandona. Com certeza, ao pé da cruz, Maria não entendia tudo o que se passava. Mas ela, no fundo, ela dizia: depois de tudo que eu experienciei, aqui não pode ser o final da história. Esse silêncio do Pai não é o ponto final. O Pai silencia na Sexta-feira Santa porque a sua última palavra vem na aurora da ressurreição. Com certeza, minha gente, essa pandemia não é o final da história. Agora é preciso estarmos de pé, erguidos na fé, erguidos na esperança, fortalecidos no amor, fazendo a nossa parte, esperando a hora de Deus. E aí a mãe, que é mestra, ela nos ensina muita coisa. Eu gosto muito de uma expressão de São João Paulo II sobre Maria. Ele fala que Maria é uma escola. E nós precisamos aprender na escola de Maria. Se a gente quer ser do jeito de Jesus, a gente precisa se tornar do jeito de Maria. Porque ela é a perfeita discípula. E com Maria, nós só temos 5 minutos até terminar a live. Infelizmente o tempo é muito pouco, mas pedir a Nossa Senhora, eu quero que o Senhor encerre esse momento de live com uma bênção, né, sobre a intercessão de Nossa Senhora. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, do Antônio, de nos fortalecer neste momento com uma palavra e também com tudo aquilo que são formas de viver uma espiritualidade de uma maneira mais autêntica. Então, a minha gratidão. Como bispo, eu creio que o senhor está cheio de compromissos online, né? Mas o senhor ter tirado um tempinho para nos alimentar nesse momento. A minha gratidão ao Senhor por tudo isso. Aí eu quero que o senhor encerre, dando uma bênção, invocando a intercessão de Nossa Senhora sobre nós que estávamos aí nos acompanhando nesse momento.
Eu queria terminar com uma oração mariana, uma oração que o Papa Francisco fez agora para o Dia Mundial das Comunicações. Ele escreveu uma belíssima mensagem para o Dia Mundial das Comunicações e o tema da mensagem do Papa é: para que possas contar e fixar na memória. Êxodo 10:2. A vida faz-se história. E ele termina mostrando Maria alguém que soube ler a história. Nós precisamos aprender a ler essa história, né, gente? Não é uma história maldita. Deus escreve sempre certo, mesmo nas linhas que nós entortamos. Agora a gente precisa aprender a ler o que Deus está escrevendo. E muitas vezes nós somos até doutor em muita coisa, mas somos analfabetos nesse tipo de literatura. Então termina o Papa a oração, a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, dizendo: ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina. Vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a nossa história. Olhai o cúmulo de nós em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro. E indicai-nos o caminho para as percorrermos juntos. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe de Deus, nossa Mãe, e de Santana, padroeira do Seridó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força. Obrigado, Padre Jarbas, me coloco à disposição. Tendo disponibilidade, geralmente eu digo sim. Tá bom. Mais uma vez, obrigado, Antônio. Um abraço à minha terra, Caicó. E até um dia em breve, quando eu sair do isolamento, poder voltar aí para fazer uma visita. Então, boa noite. Deus te abençoe, Antônio. Amém, meu irmão. Fique com Deus. Toque